Oi, oi, estamos aqui para mais um vídeo e vamos conversar hoje sobre o efeito Maria vai com as outras, que é aquele comportamento manada. A gente tem visto aí que tem acontecido alguns comportamentos bem evidenciados pelas redes sociais, que é um exemplo, é agora o tal do morango do amor, que também teve o Labubu recentemente, dentre outros efeitos manadas aí que muitas pessoas, quando elas vê que tá tendo ali um comportamento que está chamando a atenção de pessoas usando tal item, né? Ou agora recentemente, que é sobre experimentar o tal morango do amor, vocês têm visto que muitas pessoas elas não querem ficar de fora de participar desse comportamento. Parece que quando você não participa disso, quando você não tem aquele item, você se sente, sei lá, distante, né? Você também quer estar por dentro daquela trend, você também quer ter aquele item para se sentir pertencente a um grupo. E é o que a gente tem visto muito acontecer, né? E como eu falei, as redes sociais, elas têm evidenciado isso de uma forma assim bem, eu acho assim um pouco assustadora, né? Porque olha só, eu tava pensando, será que a gente tá vivendo uma situação que a gente tá perdendo um pouco da nossa identidade, da nossa autenticidade? Por que que a gente tem que fazer aquilo que todos estão fazendo, né? Então, assim, eu fiquei pensando, cara, eu não sinto vontade de experimentar, por exemplo, um morango do amor. Mesmo que eu tenha visto isso o tempo todo nos últimos dias, realmente eu não tenho a menor vontade. Não me estimulou, entendeu? Mas eu sei que muitas pessoas elas querem também comer para poderem dar as suas opiniões e falar, olha, eu comi, eu participei disso. E assim, eu fico pensando, será que as pessoas fazem isso realmente por uma curiosidade ou porque elas não querem ficar de fora daquele comportamento massivo, né? E aí eu tava pensando, tem coisas que, por exemplo, o sapato, aquele tênis que eu acho muito bonito, gente. Ai, o Adidas Sambas, aquele tradicionalzinho lá, o preto e branco, que tava super em alta e ainda está um pouco, mas não tanto como antes. Eu compro coisas, às vezes, né, que eu acho que realmente vai fazer um sentido, que vai trazer um sentido, mas não porque tá todo mundo usando. Eu achei bonito pra caramba o tênis Adidas Samba, eu não tenho pés, mas eu tenho minha prótese, mas o que acontece? Eu achei que é um sapato que combina com tudo e é um investimento que geralmente os sapatos eles vão durar praticamente aí mais de uma década se você cuidar bem e tal. Então é uma coisa ali que eu gostei, mas não é porque eu tava querendo seguir um padrão ali que as redes sociais têm evidenciado, né, que é aquela febre do Adidas Sambas, que as pessoas estavam comprando só para não ficarem por fora e querer também ter aquele item para se sentirem pertencentes, né? De alguma maneira, até mesmo de uma questão de classe, talvez, porque o Adidas Sambas é um produto caro, é um sapato caro, mas assim, eu acho que compensa, porque é um sapato, igual eu falei, que é um item que você vai usar muito, né? E combina com quase todos os tipos de roupa. Então faz um sentido você investir um valor a mais naquilo. Mas, por exemplo, lá Bubu, eu sei que tem pessoas que vai ser contra, eu sei que para muitas pessoas que disseram que compraram aquele bonequinho porque ele tem uma certo conforto voltado ali para a infância. Mas eu vejo que alguns usam esse argumento, mas eu acho que é mais um efeito de manada mesmo. Olha, o outro comprou, também quero comprar. E eu sei também que eu percebi que muitas pessoas falaram mal do bichinho porque elas não têm condição financeira para comprar. Porque se tivessem, elas iriam comprar. Então, provavelmente, teriam ainda mais pessoas comprando esse boneco. Tanto que tem pessoas que se estão se endividando para ter um tal bonequinho só para não ficarem de fora aí da trend, para não se sentirem, entre aspas, inferior por não possuírem o tal brinquedo, né? Porque todo mundo tem e eles também querem ter. E como dizia minha mãe, mas você não é todo mundo, né? Acho que a gente tem que buscar, por exemplo, tá, você pode adquirir tal produto que tá muito evidenciado nas redes sociais? Pode. Mas será que você tá comprando aquele produto para você postar, para ser algo como um status, ou é porque que tá todo mundo tendo? Porque o Labubu, ele tá muito relacionado ao status, né? Ele é um brinquedo super caro, ele só tem a função ali de penduricar ali na sua bolsa, ou sei lá, onde você quiser. Ele não tem nenhum outro tipo de função. Então é um item que você vai pagar um valor muito caro, mas está muito mais voltado para status do que para qualquer outro tipo de utilidade que aquele boneco vai ter.
Eu sei que pessoas falam que estão colecionando e tal, mas eu sei também que muitas pessoas estão se endividando só para tentar parecer ser algo que elas não são, né? Geralmente quem vai comprar aquilo ali, aqueles brinquedos, na grande parte, são pessoas que têm um poder aquisitivo de compra muito maior. Porque, cara, imagina você pagar 1.000, 3.000 reais num boneco, sendo pobre, isso tá totalmente fora da minha realidade. E eu usaria esse dinheiro, mesmo se eu tivesse assim nas minhas condições, eu usaria esse dinheiro pra uma coisa que eu acho que vai ser ali mais útil. Tô falando eu, tá, gente? Isso aí vai de cada um e cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas a questão é, será que fazemos isso pra encaixar ali dentro de uma trend, pra não nos sentirmos de fora, ou a gente faz aquilo porque a gente realmente gostou? Porque tem gente mesmo que fala, o boneco é feio, mas, né, eu quero ter. Não tem assim um porquê, eu quero ter. Por quê? Qual é o porquê de você querer ter aquele. Gente, eu tô caindo aqui. Qual é o porquê de você querer ter aquele boneco? Será que é realmente por uma questão que você quer por si ou que você quer por status para mostrar para as pessoas? E o fator positivo aí do Morango do Amor, né? Eu acho que teve a positividade que muitas pessoas ganharam, fizeram uma grana. Isso ajudou muitas famílias aí a colocar um dinheiro extra ali no bolso. Mas assim, eu sei lá, eu vejo todo mundo ficando enlouquecido, movimentando as redes sociais por causa de um morango, né? Todo mundo quer estar participando, assim, parece que, tipo assim, se eu não fazer isso, de alguma forma isso me deixa de, sei lá, com um sentimento estranho, eu quero também estar ali, quero experimentar. Então, assim, eu sou, eu igual falo, né? Eu tô falando algumas coisas relacionadas a mim, tá, gente? Esse vídeo, se você não se identifica, tá tudo certo, é uma questão de cada um, cada ser humano, cada pessoa tem uma forma de pensar em relação a tal coisa. Então, assim, uma reflexão minha pra mim, entendeu? Mas eu tô compartilhando aqui uma reflexão que eu tenho e não quer dizer que todos tenham que concordar, entende? Mas eu sei que muitos vão concordar e outros não, e tá tudo bem também, gente. As opiniões são diversas, vivemos num país democrático que ninguém tem que concordar 100% com a opinião do outro. Até porque isso se chama, né, uma democracia. Nós vivemos em democracia e a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro sem querer atacar o outro por causa de uma opinião. Porque muitas vezes isso acontece. Mas eu tô falando assim, será que a gente tá fazendo isso porque a gente realmente tá vendo um efeito ali de Maria vai com as outras? Eu também quero estar fazendo isso, eu quero ter tal item, porque todo mundo tá, ou por uma questão de status, não por uma questão ali que realmente faça sentido. Vocês estão entendendo? Então, hoje em dia, as redes sociais elas estão mais voltadas para status. Tudo você quer mostrar, tudo se baseia no ter e não no ser. E tanto que as pessoas hoje em dia, elas estão. O que mais dá ibope são assuntos que não são importantes, que não agregam em absolutamente nada. E às vezes tem conteúdos extremamente interessantes que vai agregar e quase que eles não têm o mesmo alcance que os assuntos, digamos assim, banais. Obviamente que tem assuntos que a gente precisa ter um pouco de banalidade na vida da gente, né? A vida não precisa ser o tempo todo só de assuntos sérios, até porque a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas hoje em dia parece que tá tudo muito assim, tendo muita ênfase, o que não deveria ter tanta ênfase, sabe? As pessoas estão sempre dando muita importância, por exemplo, um assunto, sempre a Virgínia é um assunto mais importante do que, por exemplo, uma pessoa que ganha o prêmio Nobel, ou que um cientista fez uma nova descoberta e importante para a humanidade. Mas não, sempre os assuntos voltados para fofoca, como eu tô pulando para um outro assunto, mas tem base também nisso que eu falei sobre o efeito manada, porque querendo ou não também é um efeito manada, você sempre vê que as notícias que têm mais relevância são aquelas que são fofocas, que são assuntos sobre Virgínia, ou de uma celebridade, ou sobre a bolsa da pessoa que se é falsa ou não é, ou sobre a cirurgia plástica da Anitta e blá blá blá. Mas aí quando você quer saber uns assuntos mais importantes, às vezes tem conteúdos, só que eles estão tão escondidos, aqueles conteúdos que dão algum tipo de que tem sentido, melhor dizendo, né, que tem algo a agregar, eles estão tão escondidos porque o que está sobressaindo mais é sempre aquilo que é inútil. Você está entendendo? Sempre aquilo que é inútil ganha uma maior de relevância, maior destaque do que assuntos que poderiam estar ali trazendo ser a maior pauta do que saber, por exemplo, igual eu acabei de falar sobre o casamento, o término do casamento da Virgínia, né? E as pessoas dão muita importância para
para subcelebridades, para celebridades, como se aquelas pessoas ali fossem as coisas mais importantes a se falar no mundo. Então aí fica um pensamento sobre como está o comportamento da humanidade, sobre para que caminhos estamos indo, e será que a gente deveria começar a refletir mais sobre aquilo, sobre o que a gente dá palco, sobre as coisas que a gente quer adquirir. Será que é para o mostrar e não coisas que realmente trazem um sentido, um significado de importância, né? Igual eu falo, muitas das vezes eu vi acho que foi a Glória, uma Calil, ela tava falando sobre bolsas, que ela não fala muito, acho que é isso, que ela é uma mulher que é expert no assunto de moda, e ela tem uma visão, assim, bem interessante, que ela falou que, porque que perguntaram para ela o porquê que ela não fala sobre bolsas em seus vídeos, né? Sendo que ela atua nessa área da moda. Ela falou, não, porque as pessoas hoje em dia, elas não veem as bolsas como algo para carregar seus itens, virou algo de status. Quanto mais a bolsa mais cara é, mais ela tá dizendo que você é uma pessoa rica, o seu status social. E isso acaba sendo meio complicado, porque então as pessoas hoje em dia elas estão muito focadas em querer mostrar algo, mas será que elas realmente são aquilo que elas estão mostrando? Sabe? Será que o que a gente tem que pensar mais sobre as coisas que a gente está dando importância, para os conteúdos que estamos absorvendo? Será que aquilo realmente faz um sentido? Igual eu falei, é importante que a gente também consuma memes, coisas bobas, para que a gente tenha um equilíbrio até mesmo na nossa saúde mental. A gente precisa de umas bobeirinhas ali, mas a gente dá muita importância para coisas que não agregam em absolutamente em nada nas nossas vidas, entendeu? E é isso, gente. Esse foi mais um papo aqui. E eu vou pedir para vocês, que se vocês gostam do meu conteúdo, das minhas reflexões, que aqui é um canal mais voltado para reflexões, pautas que eu acho necessário de trazer, de conversar, de fazer vocês refletirem. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui, por favor, para que assim vocês dando o like, vocês curtindo, comentando, compartilhando, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é um conteúdo legal e vai ser mostrado para mais pessoas, e assim vamos aumentar a nossa comunidade. Então é isso, recados dados, e até o próximo vídeo.